Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu venho aqui falar sobre o livro Engrenagem Humana, do Diogo Cisne. O Diogo Cisne é um autor nacional, jovem, sergipano. Ele é ator, ele é produtor audiovisual e ele abandonou o curso de Direito na Universidade Federal de Sergipe para seguir a carreira de escritor, o que é bastante interessante. Na introdução desse livro ele destaca as influências dele, autores já mortos, autores vivos e outras influências, como por exemplo Machado de Assis, Lima Barreto, Luiz de Azevedo, C.S. Lewis, Tolkien, Isaac Asimov, Junot Dias, Nassim Taleb e outros autores. Gosto bastante da forma como ele introduz o livro, mostrando então que esse livro Engrenagem Humana é um todo muito complexo, na qual o leitor pode analisar o livro em cada uma de suas partes especificadamente, ou num todo mais complexo, analisando cada peça como uma grande engrenagem de um todo, que é bastante interessante. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é composta por 5 contos e a segunda parte é composta apenas por uma novela. Dá pra gente perceber a divisão pela lombada do livro, que ele coloca essas marcações em cores para perceber. Essas 5 primeiras divisões é a primeira parte, que são os 5 primeiros contos, e a novela que encerra o livro. O livro começa com um conto pequeno, A Fábrica, que é um conto, digamos, que começa a introduzir você, leitor, dentro desse universo criado pelo Diogo Cisne. É um conto que eu gosto bastante, mas que eu acho que não tem tanto do que me fez ficar maravilhado que os outros 4 contos possuem. O segundo conto eu gosto bastante, chama Diários de Fim do Mundo, e como o próprio título fala, a gente vai conviver com um rapaz que no fim do mundo encontrou alguém, e eu gosto bastante da forma como o Diogo Cisne construiu a sua história. Me fez lembrar um pouco Eu Sou a Lenda, porque também é um homem vivendo num futuro pós-apocalíptico, mas o Diogo Cisne soube criar num conto, sendo que Eu Sou a Lenda é um romance, uma diferença que fez tornar aquele conto memorável para mim, um conto que me marcou bastante. A forma como ele terminou o conto, sério, fiquei muito feliz com a história e sinceramente não teria problema de que esse conto fosse um romance, que ele tivesse mais 100 e poucas páginas, um sentimento que se refletiu nos próximos contos. O terceiro conto, Alienígenas, para mim é simplesmente sensacional. É aquele tipo de conto que não devia terminar. É aquele tipo de conto que devia ter um livro isolado, que devia continuar e adoraria uma história mais a fundo, que esticasse mais os acontecimentos desse conto Alienígenas, que colocasse, porque aqui a gente está acompanhando uma história no meio do deserto, já é uma história diferente. A gente tem um objeto que faz bastante parte do romance, mas principalmente um personagem infantil que me chama muito a atenção, porque é uma criança sagaz, uma criança que se coloca no meio do protagonista da história, no meio de sua aventura, e faz toda a diferença. Os contos são marcados por cenas fortes, cenas violentas, e isso tudo cria um drama humano muito forte que faz a gente pensar o tempo todo durante o livro. Não é só um entretenimento banal, é um entretenimento, mas é um entretenimento de qualidade e que te faz pensar sobre diversas coisas, como por exemplo no próximo conto, Carrascos, que é um conto de uma ironia incrível, que faz a gente pensar sobre esses reality shows, de acompanhar alguém, só que aqui é um reality show bem exótico, no qual a gente acompanha vários carrascos executando pessoas ao vivo. Então é um show de horrores. Para quem não gosta desse tipo de choque, você vai se espantar, porque são cenas muito bem descritas, e a gente acompanhar essa família assistindo esse show de TV na televisão é muito impactante, da maneira como eles reagem, da maneira que ao mesmo tempo que eles não querem ver, aquilo os consome, ao mesmo tempo que eles consomem aquele tanto de comida enquanto assistem a televisão. A crítica do Diogo Cisne é muito bem fundamentada nesse conto Carrascos, assim como também é fundamentada no conto Crianças ou A Segunda Semente. Ele também vem fazer uma crítica bastante interessante, mas aqui com uma temática religiosa. A gente tem uma criança que foi violentada, que está grávida, e a gente vai ver a posição tanto da sociedade como a influência da religião sobre as pessoas que o rodeiam, sobre o que está acontecendo naquele lugar e sobre a coragem, a determinação e a transformação na vida de um médico que está acompanhando essa situação. É um conto também extremamente bem construído e, sinceramente, se o livro terminasse aí, seria esplendoroso. A primeira parte, para mim,
Sinceramente, é 5 estrelas, é tudo de bom, é um livro incrível que me marcou bastante e, sério, pretendo reler os contos no futuro porque gostei muito, muito mesmo. São contos extremamente, sério, muito, muito bom. A segunda parte, que é formada por uma novela, e a novela chama-se Selvagem. Tive alguns problemas com a segunda parte e eu vou elencar alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos da novela. O começo de Selvagens é extremamente emblemático porque o Diogo Cisne ele é excelente em criar a ambientação dos seus contos. Então ele introduz a gente a uma aldeia, a uma pequena aldeia na qual vivem esses selvagens e é tudo muito bem construído, tanto a ambientação, a rotina deles, os personagens são muito bem fundamentados e gostei principalmente de algo que me fez gostar bastante dos contos, que é a paciência e o zelo do escritor do começo da novela Os Selvagens. Ele tem paciência de contar a história do pai e da mãe dessa menina que vai ser protagonista da novela. Então ele tem paciência de contar como foi a história, ele tem paciência de contar os acontecimentos de sua infância, ele cria a personagem muito, muito bem, desde a primeira caçada, de sua incompatibilidade com o mundo no qual ela convive e de como ela convive com esse mundo. Ele cria um personagem muito bom. Como eu falei, os personagens são muito bem criados e ele tem um trabalho digno, porque ele cria um idioma novo e é muito bem construído. No final, ele traz desde a estrutura lexical nos apêndices do livro, estrutura sintática, a conjugação dos tempos verbais, sobre a questão do gênero, e ele traz um glossário ao final. É muito bem criado, mas você também tem uma certa dificuldade para acompanhar um pouco da língua. O glossário não é uma referência tão direta, porque o idioma que ele criou é um pouco complexo devido às variações e o glossário ele não se remete de forma bionívoca, digamos. Entretanto, a novela muda bastante do meio para o final, o que me fez desgostar bastante da novela que encerra o livro. Parece que ele perdeu a paciência, que foi uma característica tão marcante para mim do autor dos contos e do começo da novela. A novela se apressou demais. Aquele zelo em contar os cuidados, desde quando ela fugiu para a aldeia, até os diários escritos por esses viajantes. A partir desse momento a história parece que ganha uma pressa que não tinha. As mudanças são muito bruscas e eu acabo não reconhecendo mais a personagem no final. Foi tão bem construída no começo. E isso é uma comparação que me deixou um pouco desapontado. Uma personagem que foi tão bem construída que demorou várias páginas para ser construída, desconstruída de uma hora para outra. E isso é um choque muito grande, a não ser que seja proposital. Entretanto, essa rapidez não é só na mudança dos personagens, é na mudança dos ambientes, na mudança parece que de foco da novela. Você parece que acompanhar uma coisa e acaba acompanhando outra coisa completamente diferente, com temas diferentes, você muda de um ambiente para o outro. A novela parece que acaba perdendo um pouco da verossimilhança, porque a verossimilhança não quer dizer que aquilo possa ser realidade um dia, mas naquele ambiente no qual ele está sendo criado é acreditável. E devido à pressa de contar alguns acontecimentos, aquilo não se torna tão verossimilhante quanto poderia ser. Acredito que se a novela se propusesse a tratar de menos temas e tratar poucos temas com assim, mais aprofundamento, teria tido um impacto maior em mim como leitor. Porque os contos que tratavam de temas menores e se aprofundaram mais um pouco nesses temas foram incríveis. Apesar de tudo, Engrenagem Humana é aquele tipo de livro que você tem que ler. O tamanho pode ser assustador, são mais de 600 e poucas páginas, mas é uma leitura que te prende. Eu não percebi que estava lendo tantas páginas. Li o livro em poucos dias, se eu não me engano foram 4 dias de leitura. Foi uma aventura incrível e, sério, espero ler os contos novamente porque eu gostei muito, muito mesmo e tô louco, ansioso pelo próximo livro do Diogo Cisne. Então, Diogo, escreva mais coisas logo e mande pra gente ler, porque a gente tá doido em você. É sério, gostei muito dos seus contos. Não gostei tanto da novela como eu queria, mas sério, seu livro é incrível. Vou falar desse projeto gráfico. Sério, o livro consegue ser lindo do começo ao fim. Muito, muito bonito mesmo.
desde a contracapa, a lombada e o cuidado, e tem tanta coisa legal. O livro tem trilha sonora, então você entra no site www.livroengrenagemhumana.com e você ouve a trilha sonora, você vê os trailers do livro e pede o seu exemplar. Isso mesmo, porque vale super a pena. Então é isso, se você também é um autor nacional e quer mandar a sua obra para ser lida por nós, escreva, tem o e-mail aqui, entre em contato com a gente, converse para a gente para mandar o seu livro e para a gente ler, porque vai ser um prazer enorme ler você, autor, que está tentando divulgar o seu trabalho. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até mais.